Marcos capítulo 16, o versículo 15. Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, Mateus capítulo 28 também, mas ele diz em Marcos, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O mais interessante é que Jesus, no capítulo 14, ele lançou em rosto a incredulidade dos discípulos. Os discípulos não creram, estavam assim com dúvidas. Mas Jesus ele conviveu com esses homens no período do seu ministério. Conheciam eles. Além de ser o Senhor Jesus, o Messias, sabia por dentro também, porque ele era profeta e era Senhor. Jesus ele intima esses homens a fazer algo. Homens fracos, homens com medo, eles sentiam medo, todos eles tinham medo. Mas eles, depois que Jesus partiu, esses homens eles cumpriram a missão do Senhor. Talvez possamos dizer que Pedro negou Jesus, afundou na água, mas Pedro, depois que Jesus subiu e deixou Pedro e os demais na responsabilidade de tomar conta do rebanho, a pesquisa diz, Pedro foi para Antioquia e posteriormente para Roma, onde foi martirizado. André também viajou para a Síria, Grécia, sendo martirizado em Patras. Homens que obedeceram. Tiago, o maior, pregou na Espanha, foi martirizado em Jerusalém. Temos ver aí que homens pregaram a palavra, morreram pregando a palavra. Simão Zelote pregou no norte da África e morreu na Pérsia. João permaneceu em Éfeso, foi exilado para Patmos e morreu naturalmente em Éfeso, segundo a história. Matias, que substituiu Judas, foi para a região da Cáspio, onde foi apedrejado e decapitado. Filipe foi para a Frígia e foi crucificado. Bartolomeu chegou à Armênia e à Índia, onde foi esfolado e decapitado. Tomé pregou na Pérsia, na Índia, sendo perfurado por lanças. Mateus difundiu o evangelho na Etiópia e foi esfaqueado até a morte. Tiago, menor, ficou em Jerusalém, onde, segundo algumas tradições, foi lançado no templo. Esse Tiago aqui, há várias interpretações, que ele também foi crucificado no Egito, que ele foi lançado do templo e ele não morreu e ele foi apedrejado também. Ele morreu. Tadeu, o Judas, viajou para a Síria, Mesopotâmia, martirizado em Beirute. Então nós podemos contemplar que esses homens, eles eram pequenos, cheios de falhas. Jesus Cristo ele poderia escolher pessoas melhores, mas eles eram os melhores. Eles foram os melhores. Eles pagaram com a sua vida. E eles realizaram o que Jesus diz no versículo 15, no versículo 16 também. Eles pregaram e muitas pessoas creram. E ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas crê e não crê será condenado. Muitos aceitaram a Cristo e foram batizados através dos discípulos. E eles realizaram muitos sinais. O versículo 17 se cumpriu na vida deles, de Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E eles falaram. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos dos enfermos e os curarão. Esses homens desfrutaram realmente do poder de Deus.
morreram, mas garantindo aquilo que Jesus ordenou para eles. Homens pequenos que fizeram uma grande obra. Então a pergunta fica para você, para cada um de nós: a que ponto você pode chegar para servir a Jesus?